Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que, olha, tira o sono de muita gente: convulsões em crianças. Com certeza. A imagem que vem à cabeça costuma ser bem assustadora, né? Uhum. Mas a realidade é muito mais complexa e, em alguns casos, surpreendentemente sutil. Exato. Nosso trabalho aqui é desmontar esse quebra-cabeça. Vamos entender o que de fato acontece no cérebro durante uma crise, explorar o universo de tipos diferentes que existem e investigar a lista quase interminável de causas e, talvez o mais importante, aprender a diferenciar uma convulsão de outras coisas, sabe? Coisas muito comuns na infância que podem nos enganar. Perfeito. A ideia é essa, é trazer clareza. Porque o diagnóstico de uma convulsão não é uma fotografia, é um filme, é um processo de investigação, um verdadeiro trabalho de detetive para a equipe médica. A gente precisa entender que a primeira impressão, ela pode não contar a história toda. Certo. Então, vamos começar pelo princípio desse trabalho de detetive. Se a gente tivesse que explicar para alguém o que está acontecendo dentro da cabeça de uma criança durante uma convulsão, qual seria a explicação mais direta? Pense numa tempestade elétrica. O cérebro funciona com impulsos elétricos, minúsculos e organizados. Numa convulsão, um grupo de neurônios começa a disparar de forma caótica. Descontrolada. Essa descarga elétrica normal que causa os sintomas que a gente vê. E a forma como essa tempestade se espalha define o tipo da crise. Ah, entendi. Se ela toma conta dos dois lados do cérebro ao mesmo tempo, temos uma convulsão generalizada, que afeta o corpo todo. Que é a imagem clássica que a gente tem do corpo se tremendo. Exatamente. Mas, e aqui que a coisa fica interessante, se essa tempestade fica restrita a uma pequena área, a um bairro específico do cérebro, digamos assim, Certo. a convulsão é focal. E aí a manifestação pode ser só um braço que treme, uma sensação estranha ou um movimento repetitivo na boca. E uma das coisas que mais me chocou foi descobrir o quão discretas elas podem ser, especialmente em bebês. Não é nada parecido com a imagem de filme. Nem um pouco. Às vezes são só pequenos movimentos trêmulos, quase como um tique, que podem passar completamente batidos até por um olhar treinado. Isso é assustador, né? Porque muda completamente o que os pais deveriam procurar. Muda tudo. E essa percepção é fundamental, porque embora não seja um evento raro, a gente precisa ter a dimensão correta. De forma geral, assim, cerca de 1% da população tem convulsões. 1%. Esse número salta para algo entre 4 e 10% das crianças. Nossa, é bastante gente. É bastante gente. O que, claro, leva à grande pergunta de qualquer pai ou mãe que passa por isso. Aconteceu uma vez, vai acontecer de novo? Vira uma condição permanente? Felizmente, na maioria das vezes, a resposta é não. E esse é um dado que traz um alívio imenso, sabe? Imagino. Apenas 15% das crianças que têm uma primeira convulsão vão ter outra no ano seguinte. Muitas, na verdade, têm um único episódio na vida inteira. A crise acontece, é investigada e a causa muitas vezes nem é encontrada. Simplesmente não se repete. Ok, a crise passou, a tempestade elétrica no cérebro se acalmou. O que vem depois? Como a criança fica nesse momento seguinte? Esse é o chamado período pós-ictal, e ele diz muito sobre a intensidade do que aconteceu. Depois de uma crise generalizada, o cérebro está exausto. A criança geralmente fica extremamente sonolenta, confusa, quer apenas dormir. Entendi. É uma recuperação de um esforço neurológico gigantesco. Os pacientes descrevem a sensação como se sentir péssimo, completamente drenado. E existe um fenômeno muito curioso nesse período, certo? A tal paralisia de Todd. Sim, é fascinante e pode ser bem assustador. Após a crise, um lado do corpo da criança pode ficar temporariamente paralisado, fraco. Uau! E o curioso é que isso pode acontecer mesmo depois de uma convulsão generalizada, que envolveu o corpo todo. É como se um lado do cérebro ficasse mais cansado que o outro e demorasse mais para voltar ao normal. Mas isso passa? Passa. A paralisia some em algumas horas, mas imagina o susto. Sem dúvida. A variedade de experiências no pós-crise já sugere que o cardápio de convulsões é bem maior do que a gente imagina. Não existe um tipo só. Nem de perto. As tônico-clônicas são as mais conhecidas, as de filme.
Elas têm duas fases claras: a tônica, onde o corpo todo enrijece, e a clônica, com os tremores rítmicos. Certo. Pode haver perda de controle da bexiga, mordida da língua. É a imagem mais dramática. Mas existem outras que são o extremo oposto disso. Totalmente. Pense nas convulsões mioclônicas. São espasmos muito rápidos e súbitos, como um solavanco, um susto, num braço ou numa perna. Só que em algumas crianças isso pode acontecer dezenas até 100 vezes por dia. 100 vezes? Até 100 vezes. Depois temos as atônicas, que são chamadas de convulsões de queda ou drop spells. De queda. É o contrário da crise tônica. Em vez de enrijecer, a criança perde todo o tônus muscular de uma vez e simplesmente desaba. Nossa. E tem uma que me parece quase, sei lá, ficção científica, pela forma como afeta a percepção do tempo. A crise de ausência. A crise de ausência é um mundo à parte. A criança simplesmente se desliga. O olhar fica vago, fixo no nada, ela para o que está fazendo, não responde a chamados, dura segundos. Segundos. E o mais impressionante é que ela volta de repente sem a menor ideia do que aconteceu, sem sonolência, como se nada tivesse acontecido. E o impacto disso no dia a dia deve ser brutal. A analogia que usaram para descrever a experiência de uma criança na escola é perfeita. É como se o professor estivesse pulando no tempo. Exato. Imagine estar assistindo a uma aula e, de repente, o professor está 3 frases à frente. A criança perde pedaços da realidade. E ela nem percebe que perdeu. Não percebe, ela não entende porque não consegue acompanhar, acha que é um problema de atenção, os professores também. É um desafio diagnóstico enorme, porque é sutil, mas com prejuízo gigantesco para o aprendizado e para a vida social. Essa imagem do professor pulando no tempo é muito forte. Sim. E me faz pensar, se a manifestação da convulsão já é esse universo de possibilidades, imagino que o que está por trás dela, a causa, seja um labirinto ainda maior. É exatamente. Por onde um médico sequer começa a procurar. É exatamente um labirinto. E a regra de ouro para navegar nele é um conceito-chave. A epilepsia, que é a condição de ter convulsões recorrentes, é um diagnóstico de exclusão. De exclusão. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, antes de chegar a essa conclusão, o médico precisa ser um detetive e eliminar uma lista imensa de outros possíveis culpados. A epilepsia é o que sobra no final da investigação. E que lista é essa? O que mais pode provocar uma tempestade elétrica no cérebro de uma criança? Olha, a gente pode agrupar para organizar o raciocínio. Primeiro, temos as causas infecciosas. Uma meningite, uma encefalite, que são infecções do cérebro e de suas membranas, ou até um abscesso cerebral. E coisas menos comuns, como a neurocisticercose, causada por um parasita que pode vir da ingestão de carne mal cozida. Então, uma infecção no corpo pode chegar ao cérebro e causar isso. Faz sentido. Mas e problemas na própria arquitetura do cérebro? Perfeito. Essas são as causas estruturais ou congênitas. Podem ser desde uma lesão que aconteceu durante o parto, uma má formação cerebral que já nasceu com a criança, um tumor, como na esclerose tuberosa. Certo. Ou até algo mecânico, como o mau funcionamento de um shunt, que é um dreno usado para aliviar a pressão no cérebro. Ok, infecções, problemas na estrutura, mas e a química do corpo? Um desequilíbrio, algo no sangue, pode ser o gatilho? Sem dúvida. Essas são as causas metabólicas e é um capítulo gigantesco. Uma forma fácil de lembrar é pensar nos hipos. Hipoglicemia, que é açúcar baixo no sangue, hiponatremia, sódio baixo, hipocalcemia, cálcio baixo e hipomagnesemia, magnésio baixo. Qualquer um desses desequilíbrios pode irritar o cérebro e causar uma convulsão. E aqui tem um daqueles fatos surpreendentes, a história da vitamina B6. Sim. É incrível. Em alguns recém-nascidos, as convulsões são causadas por uma deficiência rara de piridoxina, a vitamina B6. E o tratamento, que parece quase mágico, é dar uma dose da vitamina. As convulsões simplesmente param. Que loucura! Mostra como um único componente químico pode ser a chave de tudo. Impressionante. E a lista não para aí. Ainda temos traumas, toxinas... Exato. Causas traumáticas ou vasculares incluem desde um acidente com pancada na cabeça até uma hemorragia dentro do crânio. E, infelizmente, aqui também entra o abuso infantil como uma causa possível. Certo. Por fim, as toxinas.
A exposição a chumbo, o uso de drogas como cocaína e metanfetamina, a ingestão acidental de certos antidepressivos, tudo isso pode ser tóxico para o cérebro e disparar uma crise. Com essa lista gigantesca de causas, de infecções a vitaminas, de traumas à química do sangue, fica muito claro o tamanho do desafio para se chegar a um diagnóstico, É um volume de conhecimento, assim, absurdo. que precisa ser conectado em tempo real. Exatamente. A capacidade de ouvir história, ver os sintomas e conectar com essa variedade imensa de possibilidades é o centro da boa medicina. É um quebra-cabeça complexo e, para quem está se formando ou se especializando, dominar esse conhecimento é o que faz toda a diferença. E falando nisso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ok, então o quebra-cabeça já é difícil porque as crises são variadas e as causas são inúmeras. Mas tem outra camada de complexidade, que é quando algo parece muito uma convulsão, mas não tem nada a ver com uma descarga elétrica no cérebro, os imitadores. E essa é talvez a parte mais desafiadora e crucial da pediatria. Diferenciar o que é uma crise neurológica do que é uma reação comportamental ou fisiológica normal da infância. Aham. A lista de imitadores é tão grande quanto a de causas. Qual é o imitador mais clássico, aquele que mais assusta os pais? Sem dúvida. Os espasmos do soluço ou breath holding spells. A criança fica frustrada ou leva um susto, começa a chorar, prende a respiração e não solta. Nossa, Ela pode ficar roxa, perder a consciência e até ter alguns tremores. A cena é aterrorizante, mas não é uma convulsão. É uma reação fisiológica extrema que passa com o tempo e não deixa sequelas. e na outra ponta, em adolescentes, os ataques de pânico podem ser confundidos também. Muito. Num ataque de pânico, a pessoa hiperventila, respira rápido demais. Isso altera a química do sangue e pode causar espasmos, principalmente nas mãos, que se fecham de um jeito característico, o chamado espasmo carpopedal. Que se parece com uma convulsão. A aparência é muito similar à de uma convulsão focal. Mas aqui tem uma dica clínica valiosíssima. Espera aí, isso é incrível! Quer dizer que um detalhe tão pequeno como a posição das mãos pode ser a chave para diferenciar um surto de pânico de um evento neurológico grave. Exatamente. Punhos cerrados com muita força, com o polegar para dentro, quase sempre indicam uma crise não epiléptica de origem psicológica, como o pânico. Numa convulsão tônico-clônica verdadeira, as mãos tendem a ficar mais abertas ou numa posição diferente. Uau! É o tipo de detalhe que pode mudar completamente a abordagem de um caso no pronto-socorro. Que outras condições comuns entram nessa lista de imitadores? Olha, temos os tiques, que podem ser confundidos com convulsões mioclônicas. Temos a mioclonia benigna da infância, que são aqueles solavancos que os bebês dão quando estão pegando no sono. Ah, sim. É a mesma coisa que nós adultos sentimos às vezes, aquele espasmo ao adormecer. Só que neles é mais exagerado. É totalmente normal. Reações a medicamentos. Sim, as reações distônicas. Alguns remédios, tipo certos medicamentos para náusea, podem causar como efeito colateral um espasmo muscular súbito e muito forte. A pessoa pode torcer o pescoço, revirar os olhos. É bem feio de ver, mas é uma reação ao remédio, não uma convulsão. Certo. E se resolve rapidamente com um antihistamínico. E por último, as chamadas pseudoconvulsões. O nome já é complicado. O que é isso? Hoje o termo mais usado é crises não epilépticas psicogênicas. É um fenômeno muito real e complexo. O corpo da pessoa tem uma crise idêntica a uma convulsão tônico-clônica, com tremores, aparente perda de consciência. Mas não é. Mas se você fizer um eletroencefalograma durante o evento, o cérebro está eletricamente calmo. Não há tempestade elétrica. É uma manifestação física de um estresse psicológico extremo, muito comum em adolescentes que estão passando por muita pressão. Entendi. E por fim, até distúrbios do sono, como terror noturno ou sonambulismo, podem ser confundidos. Ok, o percurso foi longo, mas o quebra-cabeça parece mais claro agora.
Se a gente fosse resumir os pontos mais importantes que montamos, eu diria o seguinte. Primeiro, que a nossa imagem mental de convulsão está errada. Uhum. Ela vai muito além do corpo todo tremendo e pode ser um evento quase invisível. Segundo, que o diagnóstico é um trabalho de detetive de altíssimo nível, porque a lista de culpados é imensa e a epilepsia só é a resposta quando todas as outras são descartadas. Exato. E terceiro, que o maior desafio talvez seja não se deixar enganar por comportamentos infantis que são super comuns, mas que parecem assustadores. Eu concordo com tudo e adicionaria só um ponto final. A imensa responsabilidade de não rotular uma criança com um diagnóstico de epilepsia sem ter certeza absoluta. Uma investigação cuidadosa e a observação atenta dos pais e cuidadores são fundamentais, porque um diagnóstico errado pode carregar um peso e um estigma para a vida inteira. Todo cuidado é pouco. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Diante da complexidade do cérebro, onde exatamente a gente traça a linha entre uma reação fisiológica extrema, como um desmaio por prender a respiração, e um evento neurológico como uma convulsão? O que essa zona cinzenta nos diz sobre a conexão poderosa entre mente, corpo e estresse, especialmente num cérebro que ainda está